Vamos receber a palavra do Senhor para abençoar a nossa vida, abençoar o nosso coração. Deus tem uma palavra poderosa nesta manhã para a tua vida, para o teu coração. Deus tem uma palavra poderosa para transformar, para mudar toda a tua história. Deus tem uma palavra poderosa nesta manhã para transformar e para mudar o teu caminho, para transformar o teu futuro, tá? Ainda que esse ano de 2020 aí falou para você muitas coisas ruins, Deus tem muitas coisas boas para te falar. Ainda que as circunstâncias ou que os inimigos, as dificuldades falaram muitas coisas ruins para você, Deus tem muitas coisas boas para falar ao teu coração e para falar à tua vida nessa manhã. Eu estou falando isso porque eu estava pensando aqui agora, enquanto estava tocando essa música, né? Quem sou eu? Eu estava pensando aqui em Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Golias falou muita bobagem para Davi, falou muita coisa, falou que ele era fraco, falou que ele não tinha condições, falou que o exército de Israel era uma vergonha, falou que ele iria destruir a todos, falou que Davi não significava nada e que Davi era um fraco e que aquela batalha já estava perdida. São coisas que o inimigo fala, são coisas que a adversidade, a luta, as circunstâncias, muitas vezes, estão gritando e falando para você. Mas tem algo que Deus fala. Deus fala quem é você. Deus diz que você é filho dele. Deus diz para você, tu és o meu filho. Eu gosto muito daquela expressão que Deus fala com Jesus, quando Jesus é batizado, logo depois que Jesus sai do batismo. Deus, diz o texto bíblico, que os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba e pousa sobre ele. E lá do céu se ouve uma voz que diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu fico imaginando Deus falando isto nesta manhã. Quando ele te viu acordando hoje pela manhã, Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho, para o qual eu tenho sonhos, eu tenho planos, para o qual eu tenho propósitos. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Este é o meu filho para o qual eu mandei Jesus, eu enviei Jesus, para que morresse por causa dos seus pecados, para que ele pudesse ter a oportunidade de viver de novo, de reconstruir a sua vida, de reconstruir a sua história, de reconstruir o seu caminho. Bom, Deus não desistiu de você. Deus continua firme nesse propósito. Deus continua acreditando em você. Deus tem sonhos e tem planos com respeito à tua vida. Deus também está disposto a te ajudar a caminhar e te fazer nesse caminho, por mais difícil que seja o seu caminho, Deus está disposto a transformar você em alguém mais do que vencedor. Hoje, o nosso 10º dia de 52 dias de reconstrução, e o tema da palavra que Deus trouxe para ministrar a nossa vida nessa manhã é este daqui, ó. O 10º dia, o poder de um sonho. O poder de um sonho. E por que eu preparei esse tema para esse dia, para o 10º dia? Porque nós estamos encerrando o capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias. Capítulo 1 de Neemias é quando Neemias ele é acordado na madrugada da vida diante de um desafio que Deus coloca para ele. Em algum momento, Deus acorda Neemias para a vida. E Deus, ele diz para Neemias que tem um projeto, que tem um planejamento para a vida dele, que Deus tem um sonho. E esse sonho nasce também no coração de Neemias. E quando Neemias ele percebe a necessidade que há dele agir, o texto bíblico diz que ele se comove com a situação e ele se dispõe para ser uma resposta
de Deus para todos os problemas que o seu povo está enfrentando. Porque o sonho de Neemias passa a ser de reconstruir os muros de Jerusalém. É isso que Deus toca no coração dele. Ele sente a dor do seu povo e ele diz: eu posso fazer alguma coisa pelo meu povo. Eu posso mudar a história do meu povo. Ele ora, ele se coloca diante de Deus, ele chora, né, ele se compadece, né, da vida do seu povo. E ele fica por um tempo em jejum e oração, buscando direção de Deus, buscando a presença de Deus. Ele estabelece um planejamento, né? E o planejamento de Neemias foi tão importante que, olha só, Neemias sabia quanto tempo a reconstrução ia levar, porque quando ele pede para o rei, ele pede um determinado tempo. Ele sabia como que ele ia chegar lá, em Jerusalém, porque ele pede as cartas, ele pede para que o rei o ajude, e ele providencia todos os cuidados, os lugares por onde ele ia passar, ele se prepara. Ele sabia as coisas que ele ia precisar para o trabalho, porque ele pede para o rei madeira, e ele pede as coisas que necessitava para o trabalho. E ele também, gente, ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Porque ele deixa isso bem claro para todos, que a poderosa mão de Deus estava com ele, que Deus estaria guiando ele por todo o caminho. E Neemias, ele pede a bênção do rei, ele recebe a bênção do rei para ir para Jerusalém reconstruir os muros, e ele vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica lá 3 dias, depois ele monta num animal, e ele percorre todos os muros de Jerusalém para ver o tamanho do estrago. E era algo absurdo, estava completamente destruído. Precisava ser reconstruído. O povo não tinha ânimo para fazer isso. Mas Neemias, movido pelo poder de Deus, movido pelo sonho que ele tinha no coração dele, aquilo que parecia impossível, ele se dispõe e ele diz: nós vamos fazer. E ele então reúne os homens, os líderes, e ele transmite este sonho, este plano. Na hora que ele transmite esse sonho e esse plano que Deus tinha colocado no coração dele, ele começa a motivar o coração das pessoas. Ele começa a trazer entusiasmo para aquelas pessoas que estavam vivendo aquela situação de desprezo, de miséria, aquela situação de destruição. E Neemias coloca no coração daquelas pessoas o desejo de reconstruir. Neemias diz ao coração deles que era possível reconstruir. Ao mesmo tempo, enquanto Neemias está falando, os inimigos se levantam. E aí começa a oposição se levantar contra Neemias, o que é normal, vai acontecer com a vida de todo mundo. Todo mundo que for fazer alguma coisa vai ter que enfrentar oposição. Tem que ter coragem, tá? Para enfrentar a oposição, seja ela qual for. Mas se Deus colocou um sonho no teu coração, corre atrás, tá bom? Neemias, ele responde firme para aqueles opositores, para aqueles líderes que se opuseram ao projeto de Neemias. Neemias responde de modo muito firme para eles: Deus nos dará bom êxito em todo o nosso caminho. Nós nos levantaremos e reconstruiremos. Neemias é muito firme. Neemias estava muito determinado em viver os seus sonhos, os seus projetos, em encaminhar a sua vida. Eu quero começar hoje a nossa conversa perguntando para você: qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual o teu sonho? Se eu tivesse com você agora, frente a frente, nós estivéssemos conversando e eu perguntasse para você: qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? É muito ruim quando uma pessoa não tem sonho, ou quando uma pessoa deixa de sonhar. A vida perde o seu entusiasmo, a vida perde a sua força. A vida perde o seu prazer. É muito importante quando uma pessoa tem sonhos. Agora, gente, presta atenção, é muito sério o que eu vou te falar. É muito ruim quando a gente se entrega à frustração, quando a gente se entrega ao desânimo, quando a gente fica amarrado a algumas coisas que aconteceram na nossa vida e por causa disso a gente mata os nossos sonhos. É muito ruim quando a gente olha para frente e só vê preocupação
só vê ansiedade, só vê medo. Você sabe o que é ansiedade? É excesso de futuro. Sabe o que é preocupação? É você sofrer por algo que ainda não aconteceu e na maioria das vezes nem vai acontecer. Sabe o que é medo? Medo aqui no sentido daquilo que te aprisiona, daquilo que te impede de dar um passo, daquilo que te intimida, daquilo que te apequena. É nesse sentido que eu estou dizendo aqui, falando medo. Aquilo que te apequena. Aquilo que te faz diminuir. Aquilo que te faz sentir impotente. Aquilo que te faz correr da vida. Porque, gente, quando Deus te criou, Deus criou você com um dom extraordinário. Deus, quando criou você, ele criou você com um dom que os outros animais, eles não têm. Eles não têm. Nós, seres humanos, temos um dom que os outros animais, eles não têm. Só que este dom que nós temos, ele pode ser em si uma solução ou um problema. Ou ele se torna uma solução ou um problema. Qual é o dom que Deus deu para você, para mim, para nós, humanidade? Que os outros animais, eles não têm. É a capacidade de antever, a capacidade de olhar e de ver o futuro, a capacidade de olhar lá na frente e de ver aquilo que ainda não está materializado. O sonho é a capacidade que alguém tem de ver alguma coisa antes desta coisa se tornar, ser materializada. Antes de se ver com os olhos, nós conseguimos ver com a nossa alma. Essa capacidade que nós temos. A capacidade de antever o futuro, a capacidade de projetar o futuro. A capacidade de pensar e construir algo extraordinário. Isso é um dom que Deus te deu. Uma capacidade que Deus te deu, uma ferramenta poderosa. Tudo que você vê, alguém pensou. Nasceu no coração de alguém. Por exemplo, este celular que está aqui, antes dele se tornar assim como... Ele nasceu no coração de alguém. Ele só se tornou isso aqui porque alguém anteviu, porque alguém projetou, porque estava no coração de alguém. Sabe, essa cadeira que você está sentado, essa cama, essa luz que está acesa. Tudo isso. Alguém antes, ele olhou e ele disse, ele criou na mente dele. Tudo nós criamos antes na mente, nós criamos na nossa mente. A nossa vida é criada antes da nossa mente e depois ela se materializa. De modo que eu tenho dito para vocês aqui que nós somos aquilo que nós acreditamos, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Nós somos aquilo que nós acreditamos. Depende daquilo que você acredita. Você será aquilo que você acredita. Você não é aquilo que os outros acreditaram. Você não é aquilo que o diabo acredita. Você não é nem aquilo que Deus acredita. Você é aquilo que você acredita. Porque no final é você que vai determinar por qual caminho você vai seguir. Então, essa capacidade que Deus nos deu de antever, de olhar e construir o futuro, é maravilhosa. Só que esta mesma capacidade, ela acaba nos servindo muitas vezes para podar a nossa vida, para nos punir, para diminuir a nossa vida, para nos apequenar. Quando nós olhamos para o futuro com ansiedade, com preocupação, com medo, quando nós olhamos para o futuro, olhamos para ele de modo negativo, isto se torna um mal na nossa vida. E aí a gente fica com medo de sair de onde a gente está para o futuro. Então, eu quero, nessa manhã, fortalecer o teu coração para você responder qual é o teu sonho. E para você correr atrás do teu sonho. E se você tiver que morrer, que seja correndo atrás do sonho. E não escondido, não guardado, não acovardado, não intimidado, não preso dentro da tua tenda da miséria. Mas que você esteja lutando pelo teu sonho, lutando pelo projeto que um dia Deus colocou no teu coração. Lutando por uma causa.
O valor de uma pessoa está muito ligado à causa que ela defende, ao intento, ao propósito que ela tem na vida dela. Aquilo que ela colocou como direção para a sua vida. Então, esta pergunta, qual é o teu sonho, é a pergunta fundamental da tua vida. Porque essa pergunta responde para onde você está indo. Para onde que você vai hoje? Quais são os teus passos hoje? Quais são os teus passos nesses próximos dias? Nesse ano de 2020? Se você tem um sonho, corre atrás. E não permita que ninguém diga para você que é impossível realizar. Porque Neemias não permitiu que alguém dissesse isso para ele. Não se deixe vencer pela articulação do inimigo. Não se deixe vencer pela tentativa do inimigo de te derrubar e impedir você de realizar teu sonho. Não se deixe vencer pelas falas das pessoas que não construíram nada na vida, não têm coragem de dar um passo para frente. E por causa disso querem impedir você de caminhar, querem impedir você de prosseguir. E se o inimigo aparecer na tua frente, ele não vai conseguir te tocar. E ele não vai conseguir te derrubar. O gigante estava na frente de Davi. Davi estava entre o gigante e o chamado de Deus e o sonho que Deus colocou no coração dele de ser rei. E entre aonde Davi estava e entre a coroa, havia um gigante enorme. Golias foi apenas um dos gigantes, mas havia ali o gigante Golias. E este gigante, por maior que ele era, ele não tinha o poder de parar Davi e de impedir Davi de alcançar o seu sonho. José do Egito tinha um sonho também que Deus colocou no coração dele, que ele iria governar sobre os seus irmãos. Os irmãos tentaram destruir, a vida foi muito dura para José. Você vai encontrar em Gênesis a história de José, um dos filhos de Jacó. E você vai ver que a vida foi muito dura com ele, mas Deus cumpriu exatamente o que Deus falou para ele. E ele tornou-se realmente líder sobre os seus irmãos. Aliás, José se tornou o líder mais importante do mundo inteiro no período em que ele viveu. Porque ninguém e nada pode impedir o sonho que alguém tem, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Então, se você tem um sonho, corre atrás. Corre atrás. Nós vamos ter que escolher na vida, né? Se nós vamos ficar aprisionados pelos nossos problemas ou se nós seremos conduzidos pelos nossos sonhos. Por que eu estou falando sobre isso aqui do terceiro capítulo de Neemias? Porque é no terceiro capítulo de Neemias que as pessoas começam a trabalhar, começam a fazer. Eu fiquei impressionado, eu estava lendo aqui, eu não vou ler esse capítulo agora, os textos aqui, depois você dá uma lida, fica como exercício para você ler o capítulo 3 de Neemias. Ele é um capítulo que, se você ler rapidamente, você pensa assim, eu não tenho nada para tirar desse capítulo. Porque esse capítulo fala que as pessoas foram reconstruindo. E então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com todos os sacerdotes, e começaram a reedificar a porta, começaram a consagrar as coisas. E aí, junto com eles, os homens de Jericó também começaram a trabalhar. E depois os filhos de Racená também começaram a reconstruir, e depois Joiada, filho de Passeia, e depois o filho de Haramufate, depois Malquias, filho de Aquim, e ele vai contando, e ele vai incluindo pessoas, e são muitas pessoas, são muitos líderes que vão reunindo as pessoas que moram com eles, que estão junto com eles, e que começam a reconstruir. Aquilo que era um sonho, aquilo que não era palpável, aquilo que não dava para tocar, de repente as coisas começam a acontecer. E de repente a vida de Neemias começa a tomar forma. O sonho que Neemias tinha começa a tomar forma. Deus começa a realizar algo. Aqui no capítulo 3 de Neemias, as coisas começam a acontecer. As pessoas motivadas por esse sonho que Deus colocou no coração de Neemias, elas começam a agir, elas começam a trabalhar, elas começam a se mover. E é impressionante como que um sonho move pessoas. É impressionante como que as pessoas precisam de líderes que sonham.
Como uma família precisa de alguém que se levante para sonhar dentro daquela casa. Como que no ambiente de trabalho agora, com tanto pessimismo, se levante pessoas que acreditem no país, que acreditem na família, que acreditem na empresa, que acreditem no projeto, que acreditem na igreja, que acreditem nos sonhos. Parece que é um espírito de desânimo, parece que é um espírito de morte, né? De morbidade, onde a gente fica focado na enfermidade, focado na dificuldade, focado no problema, focado na morte. Há um prazer, né? Há um prazer de morte, né? Estabelecido. Os programas de televisão hoje é o tempo todo mostrando caixão, mostrando máquinas abrindo covas, certo? Falando de morte, falando de... Eu sei que nós estamos vivendo num momento que precisamos tomar todos os cuidados, mas a vida continua e nós precisamos olhar para frente, para aquilo que Deus irá fazer. Se você ficar preso a estas notícias do mal, do inferno, da maldade, como se o mal estivesse prevalecendo na nossa época, se você ficar preso a essas coisas, você vai ficar para trás. Porque enquanto você está preso a essas coisas, tem gente que está correndo atrás, tem gente que está acordando cedo, tem gente que está lendo livros e se preparando para o futuro, tem gente que está acordando animado e correndo atrás, tem gente que está trabalhando como nunca na sua vida para ter resultados. E quando a vida retomar daqui 2, 3 meses, 4 meses, você vai dizer, nossa, agora eu vou começar a viver de novo. E as pessoas vão dizer, agora nós já estamos vivendo, nós nunca deixamos de viver, nós nunca paramos de viver, nós continuamos o tempo todo lutando, projetando, caminhando. E aí você vai olhar e quem estava do teu lado em março está lá na frente e você está aqui atrás, porque você ficou preso. Você ficou preso e amarrado e foi enganado por esse espírito de morte, por esse espírito de miséria, por esse espírito de derrota. Você foi levantado por Deus para sonhar e para correr atrás dos sonhos. E nesse mundo que nós estamos vivendo, o mundo está carente de pessoas que se levantam e apontem para uma direção de esperança. Apontem para uma direção, não apontem para um cemitério dizendo, olha, nós todos vamos para lá, mas alguém que aponte para um lugar de esperança e diga, nós vamos para lá, nós vamos alcançar este lugar que Deus tem preparado para nós, para a nossa vida. Deus tem querido levantar você como instrumento dele, para que você volte a sonhar, para que você sonhe. Não há nada como sonho para criar o futuro. Hoje é uma utopia, amanhã é carne e osso. Isso é uma frase de Victor Hugo. Não há nada como sonho para criar o futuro. Hoje é uma utopia, as pessoas olham e dizem, é loucura o que você está pensando. Amanhã as pessoas estarão admirando. Hoje riem de você, amanhã irão te admirar e te invejar. Mas você tem que correr atrás dos teus sonhos. Tem uma frase que eu aprendi uma vez e é muito importante essa frase. Ela diz assim, quando você tem um porquê bastante forte, você enfrenta qualquer como. Quando você tem um porquê, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo pelo que lutar, você enfrenta qualquer como. E não tem nada que consiga te impedir de chegar. Porque quando você acredita, não faltam forças para lutar. Não faltam forças para lutar. Quando você acredita, não falta força para lutar. Se você não acredita, você acorda sem forças. Se você não crê, se você não tem um projeto e não acredita nesse projeto, você acorda sem força. Para que eu vou? Se eu não vou chegar a lugar nenhum. Sabe, pessoas que não têm sonhos, pessoas que não têm projeto de vida, pessoas que não têm essa ambição. Porque ambição, gente, não é uma palavra ruim, não. O ruim é você ser ambicioso. É você desejar só para si. Mas desejar não é problema, não. Todos nós devemos ter uma ambição. Todos nós devemos ter um projeto de vida. Um lugar onde nós queremos chegar. E devemos perceber que as pessoas ao nosso lado também têm. E da mesma maneira que eu vou precisar que as pessoas me ajudem a realizar os meus sonhos, eu também tenho que me dispor a ajudar as pessoas a realizarem
os sonhos que elas têm. Por que é importante sonhar? Porque quem sonha corre atrás e vive. O poder de um sonho. Qual que é o poder de um sonho? Qual que é o poder que um sonho tem no coração de uma pessoa? Vamos lá. O sonho, ele tira você da plateia e traz você para o palco da vida. O sonho, ele tira você da plateia e ele traz você para o palco. Você deixa de ser apenas um espectador da sua vida, que está ali aplaudindo, lamentando, chorando ou rindo, olhando para o que está acontecendo na tua vida, e você sobe para o palco da tua vida para você ser protagonista, para você ser o personagem, o ator principal da tua história. Nós temos que tomar essa decisão. Eu vou ficar na plateia, porque por mais difícil que a minha vida esteja, eu estou na plateia. Eu sou passivo. Eu estou vendo as coisas acontecerem. Então eu estou na plateia, eu estou sentado, comendo a minha pipoca, chorando ou rindo, mas eu estou na plateia. Eu não tenho responsabilidade. Quando você tem um sonho, quando você é movido por esse sonho, você sai da plateia e você vai para o palco. É você que tem que atuar. É você que vai passar vergonha. Eu fui fazer um casamento no sábado e foi um desafio, porque um casamento em tempo de pandemia, e na hora ficou naquela ideia se ia ser necessário, eu ia ter um distanciamento dos noivos, se eu teria que usar a máscara ou não, porque eu ia estar usando o microfone, enfim e tal, então eu ia manter uma certa distância, se ia ser necessário. E aí falou-se que não e tal, e eu estava ali na hora de começar o casamento, alguém chegou e disse, olha, o casamento está sendo transmitido porque os convidados não estão aqui, todos estão online, e vai ser necessário que você utilize a máscara, tá? Ok, tudo bem, coloquei a máscara. Mas como que você fala num casamento com a máscara? Né? E chegou uma hora que eu pensei, né? Eu pensei assim, o fotógrafo está atrás da câmera, o cara que está filmando está atrás da câmera, a pessoa que está organizando ali, preocupada, tudo e tal, trabalhando, lutando junto, está ali nos bastidores. O noivo e a noiva estão na minha frente me ouvindo. Os convidados ali, os 7, 8 pessoas que estavam ali, da família, estão todos sentados ali. O pessoal assistindo em casa, todo mundo em casa. Eu estava lá tendo que me resolver, porque a câmera estava voltada para mim, eu estava na frente, eu estava no front. Eu estava ali diante de todo mundo. Eu tinha que resolver. E aí, não dá para correr. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que se dispor e fazer. E na vida, quando você tem um sonho, é exatamente isso. Tem dia que você vai passar vergonha. Tem dia que você vai ter que se reinventar. Tem dia que você vai ter que mover as coisas. Tem dia que as pessoas vão rir de você porque não vai dar certo. Tem dia que as pessoas vão zombar de você. Tem dia que você vai sair chorando do palco. Porque aquele dia não fluiu. Mas você está no palco. Você está colocando a cara para bater. Quem tem um sonho, coloca a cara para bater. Não tem vergonha de porta em porta pedindo. De porta em porta, sabe? Não tem vergonha de pegar a vassoura e começar a varrer o chão. Não tem vergonha de bater de porta em porta e pedir uma ajuda e pedir para que a pessoa compre um produto. Vai ver a história dos vendedores aí de empresas extraordinárias que existem no mundo. Pessoas de êxito, de sucesso no mundo. Se você for olhar a história dos pais, dos avós, eles iam de porta em porta, batendo, pedindo, sendo humilhado muitas vezes. Eu lembro de uma vez de um empreendedor contando a história dele, ele falando que um dia, quando ele chegou num lugar para tentar vender o produto de limpeza que ele fazia, o vendedor da empresa falou para ele assim, falou, é bom esse produto? Falou, é muito bom. Aí o cara falou para ele, então faz o seguinte, então dá uma limpada nos meus sapatos aqui, para ver se esse produto é bom. E ele, contando para mim, ele disse que ele se abaixou, ele pegou o paninho, pegou o produto e começou a limpar os sapatos daquele cara. Aquele cara nunca comprou dele. Mas aquele cara continuou sendo o que era e depois, lá na frente, se tornou menos do que era.
Agora esse rapaz, que na época era um rapaz, hoje é um senhor de idade, ele se curvou para limpar o sapato daquele cara. Hoje, ele é um grande empresário. Não ter vergonha. Você sabe que o sonho tira você da plateia e traz você para o palco. E aí você tem que se virar. Você tem que se virar. Olha essa frase aqui. Quando ele quis sair da plateia para ser o autor e dirigir a sua própria história, eu o ajudei a escrever o seu melhor espetáculo. Sabe? É isso que Deus vai fazer com você. Quando você tomar a decisão de sair da plateia, quando você tomar a decisão de se dirigir para o palco da tua história e dizer: a vida é minha, Deus me deu para que eu conduza, e eu vou conduzir ela em direção a um propósito maior. Se morrer, que seja lutando, e não como um covarde. Que morrer, se tiver que morrer, que seja no palco, e não na plateia. E aí, eu tenho certeza que Deus irá ajudar você a escrever o teu melhor espetáculo. Ter um sonho tira você da plateia e move você para o palco. Ter um sonho também afasta o marasmo e gera entusiasmo e energia. Sabe o que significa entusiasmo? Entusiasmo vem da palavra enteos, que significa ter Deus dentro. Ter Deus dentro de você. A pessoa que tem um sonho, ela afasta o marasmo, né? Aquela coisa preguiçosa, aquela vida sem sentido, aquela vida sem vontade, e ela gera entusiasmo e energia. Uma pessoa que tem sonho é uma pessoa que tem energia. A pessoa tem energia, ela tem sonho, ela está correndo atrás. As pessoas que têm sonhos, elas têm entusiasmo e energia. Elas têm força. E muitas vezes você não sabe de onde que vem essa força. A pessoa, ela não quer nem muito dormir, não quer muito descansar, ela quer fazer. Ela dá uma bobeirinha, ela já está fazendo. Ela já está de volta fazendo. Porque os sonhos, eles movem as pessoas, eles geram, eles trazem energia para a nossa vida. É como eu disse para você, você é aquilo que você acredita. Nós nos tornamos aquilo que nós acreditamos. E se eu tenho um sonho, se eu acredito no meu sonho, eu corro atrás, certo? Se eu acredito no meu sonho, eu vou atrás. E não há nada que possa impedir de caminhar, de prosseguir e de alcançar. Sonho gera entusiasmo e energia. O sonho também, em terceiro lugar, ele transforma o passado em matéria-prima. Uma pessoa que sonha, ele transforma o passado em matéria-prima. Ele não fica amarrado e preso ao passado, porque ele tem um futuro. Certo? Só fica preso ao passado quem não tem convicção do seu futuro. Não importa tanto o que eu fui. O que importa para mim é o que eu vou ser. O que importa para mim é onde eu vou chegar. O que importa para mim é chegar no topo dessa montanha. E o passado, para mim, ele serve como matéria-prima, como experiência. Ele serve para mim como know-how. Ele serve para mim para me ajudar. Ele serve para mim para me desenvolver. Ele serve como experiência. Ele serve para mim como modelos para a minha vida. E ele não vai conseguir me impedir. Eu não estou amarrado ao meu passado. Uma pessoa que tem sonho, o passado não é uma prisão, não é uma âncora que a pessoa fica ancorada e lá atrás. Ela olha para o passado como que olhando para aquilo que ela aprendeu no passado, que pode lhe ajudar a construir o futuro. Foi isso que Davi fez quando ele estava diante do rei Saul. Ele disse: eu venci o leão lá atrás, eu venci o urso. E agora eu vou derrubar esse gigante. Olha, o sonho de Davi era derrubar o gigante, porque ele precisava ser rei. E para ser rei, aquele gigante tinha que morrer. Senão o povo de Israel ia se tornar escravo, ele não conseguiria ser rei. Então, para que eu consiga realizar e chegar onde eu quero, eu preciso derrubar esse gigante. Só que aí vão querer falar para ele: você não pode, tentando fazer ele lembrar do que ele era. Você é um pastor de ovelhas, por isso que você não pode. Teus irmãos são soldados, mas você é um pastor de ovelhas, por isso você não pode lutar contra o gigante. Saul tentou fazer com que ele olhasse para o passado dele, para a vida dele, com pessimismo.
Ele diz, não, quando ele olha para o passado e diz, não, quando eu estava lá atrás, no passado, eu matei o leão, eu matei o urso, agora eu vou matar esse gigante aí. Agora vai ser esse gigante aí. E ele também vai ficar para o passado. Ele também vai ficar para o passado. E eu vou colocando tudo para o passado. O passado é um depósito para guardar a minha história. O passado não é o meu futuro. O passado é o meu passado. O passado ele só é bom na sua vida se ele for passado. Porque enquanto o teu passado for o teu futuro, enquanto o teu passado for o teu presente, a tua vida vai ser uma vida miserável. E uma vida muito pequena. Você precisa ter um futuro. Por isso que a grande pergunta dessa manhã é: qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Uma outra coisa que a gente aprende com o sonho, né? O poder que o sonho tem, é que ele faz com que você descubra a força do nós. Porque ninguém realiza nada sozinho. E quando eu penso em algo lá na frente, você vai precisar de pessoas. E aí nós descobrimos a força do nós. O sonho, ele tem o poder de agregar pessoas, de trazer pessoas, de unir pessoas. Pode pegar o camarada que construiu uma empresa, hoje tem não sei quantos mil funcionários. A pessoa que iniciou um projeto missionário, uma comunidade cristã, hoje tem tantas mil pessoas que trabalham com ela. Sabe, os sonhos, eles unem pessoas. Pessoas se unem através de sonhos. As pessoas estão em busca de pessoas que tenham convicção do para onde estão indo. Certo? É muito ruim você acompanhar um líder que não sabe para onde está indo, não sabe o que quer, não sabe o que está construindo na sua vida. Aí você chega e pergunta, para onde que a gente vai? Nós estamos indo. Dentro da tua casa, tua família, vocês precisam ter sonho. Sabe, o sonho, ele elimina muitos problemas, elimina as dificuldades, as brigas, as confusões. A gente se une, a gente fica unido em torno de um sonho, de um projeto. É muito importante que você sonhe. É muito importante que vocês estejam olhando para a vida de vocês com propósitos à frente e que estejam sonhando e correndo atrás dos sonhos que vocês têm. Porque os sonhos, um sonho une uma família. Quando vocês se reúne a tua família e diz, olha, nós queremos nesse ano, nós queremos nos próximos 5 anos, nós queremos nesse mês. O sonho, ele une as pessoas. E é muito importante que a gente sonhe. Sonho agrega pessoas. E eu me reúno a outras pessoas que estão sonhando, eu realizo meu sonho, vocês me ajudam, e vocês realizam o sonho de vocês, eu ajudo vocês. E assim nós vamos construindo um caminho maravilhoso entre nós. Um caminho maravilhoso, um caminho de vitória. Estou terminando. O poder dos sonhos. O sonho, ele arranca os excessos e a irrelevância da nossa vida. Sabe, a gente tem muitos excessos, muitas coisas que a gente carrega, muito peso. Quando a gente tem um sonho, a nossa vida vai ficando mais leve, porque a gente começa a tirar esses excessos. Sabe, o sonho vai lapidando a nossa vida, porque tudo que não faz parte do meu sonho, eu vou tirando. Seja coisa boa ou coisa ruim, mas não faz parte do meu projeto de vida. Então eu não posso ficar enchendo a minha vida com essas coisas, pesando o meu caminho com essas coisas. O sonho vai lapidando a gente e ele vai nos encorajando para que a gente se capacite. A gente vai ficando melhor a cada dia. Se você tem um sonho, um projeto, você vai ficando melhor a cada dia, você vai aprendendo, você vai crescendo. O sonho, ele arranca os excessos, ele deixa a tua vida mais leve. Ele deixa a tua vida mais original. O sonho, ele vai tirando a tua irrelevância. Ele vai te capacitando. Ele vai te deixando uma pessoa com autoridade para falar sobre aquilo. Com autoridade para estar no lugar onde você está. Para alcançar o lugar que você está alcançando. Uma pessoa que tem sonho, ela se prepara para alcançar. E ela chega lá. E ela chega lá muito mais leve. E ela chega lá muito mais relevante. Muito mais relevante. E o sonho, ele também tem o poder de evitar a prodigalidade e gerar a prosperidade. O que é ser pródigo? É jogar a vida fora. O que é ser próspero? É você aproveitar a vida que Deus lhe deu. O que é ser pródigo? É jogar a vida fora. O que é ser próspero? É aproveitar a vida que Deus lhe deu. Uma pessoa que tem sonho é uma pessoa que aproveita a vida que Deus lhe deu. Uma pessoa pródiga é uma pessoa que joga a sua vida fora, porque não tem sonhos. Quem não tem sonho, joga a sua vida fora.
Quem não tem sonhos, quem não tem um para onde estou indo, joga a sua vida fora. Quem tem sonho, se torna próspero. Quem tem sonho se torna próspero porque ele aproveita a vida que Deus lhe deu. E, gente, aproveite cada centavo. Aproveite cada dia. Aproveite cada instante. Aproveite cada oportunidade. Seja pequena, seja grande. Aproveite, corre atrás. Corre atrás. Porque Deus estará abençoando a tua vida. E por último, nessa manhã, o poder de um sonho. O sonho, ele engrandece a Deus. Por que que Deus gosta que você sonhe e que você realize teus sonhos? Porque os sonhos, eles engrandecem a Deus. Seja o que for, gente. Eu tenho o sonho de ter um salão de cabeleireiros. Eu tenho o sonho de ser um cabeleireiro. Eu tenho o sonho de construir uma empresa. Eu tenho o sonho de fazer uma viagem. Eu tenho o sonho de reconstruir meu casamento. Eu tenho o sonho de encontrar a cura. Eu tenho o sonho de fazer esse projeto aqui. Eu tenho o sonho de ter a minha casa. Eu tenho o sonho de ser um jogador de futebol. Eu tenho o sonho de ser enfim, eu tenho sonho. Você tem sonho. Qual é o teu sonho? Você tem sonho. O sonho glorifica a Deus. O sonho alegra o coração de Deus. Pai e mãe, vocês que estão aqui, me diz a felicidade que vocês têm quando o filho de vocês realiza um sonho. Não é muito maior do que quando você realizou? Quando você vê um filho seu realizando um sonho, isso não gera um prazer maior em você do que todos os sonhos que você realizou na tua vida? Claro que sim. Claro que sim. Eu estou aqui lembrando meu filho, agora ele começou a jogar futebol e ainda veio a pandemia, tudo. Esse ano ele ia jogar bastante futebol, gosta de futebol. E eu fui em 2 jogos dele. O time dele perdeu os 2 jogos. Mas se você visse a alegria, o brilho nos olhos do meu filho realizando o sonho dele de jogar, de entrar no timinho da escola, lá no time da escola, de colocar camisa, de jogar contra o outro time, de entrar na quadra para jogar. E eu ali olhando, assistindo ele, aquilo gerou um prazer muito maior em mim do que todas as vezes que eu tive dentro da quadra, porque eu sempre gostei muito de jogar futebol também. Porque nós nos realizamos nos nossos filhos. Assim como Deus, ele se realiza em você. Deus, ele se realiza em você. Deus é feliz quando você é feliz. Deus é realizado quando você é realizado. Deus vence quando você vence. Deus ganha quando você ganha. Deus dá um passo quando você dá um passo. Deus cresce quando você cresce. Deus ama você. Ele torce por você. E ele vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar muito. Sabe, gente, vou terminar agora, mas a coisa mais linda que tem nisso tudo é Deus permitir que a gente trilhe esse caminho. Deus poderia pegar você e colocar você lá na frente? Poderia. Mas aí, você não fez. Você simplesmente foi colocar. Tem muita gente que quer, né? Deus, tira eu daqui e coloca eu lá. Faz isso na minha vida, Deus. Me tira dessa situação, me coloca lá. Deus diz, não, nós vamos caminhar. Mas Deus, as dificuldades, as lutas, não, filho. Eu quero não apenas dar o que você precisa, dar as coisas que você precisa. Eu quero também dar a você a dignidade. Porque a dignidade de uma pessoa está justamente na capacidade, no desenvolvimento, no passo a passo que ela dá a cada dia. De você chegar lá na ponta e dizer, eu cheguei. Deus fez o impossível. Mas eu fiz tudo o que era possível. Eu fiz tudo o que era possível. Deus vai fazer o impossível. Mas o bom da vida,
o gostoso da vida é você fazer tudo o que é possível. E você chegar lá na frente e você dizer, não fui eu, foi Deus. Foi Deus. Eu termino com as palavras de Neemias ainda no final do capítulo 2, quando ele diz assim, quando os opositores se levantaram e falaram que eles não iam conseguir, zombaram deles. Neemias disse assim, o nosso Deus dará bom êxito para este sonho. Nós nos levantaremos e reedificaremos. Você tem coragem de dizer isso nessa manhã? O nosso Deus nos dará bom êxito em nosso sonho. O meu Deus me dará bom êxito em meus sonhos. Eu simplesmente me levantarei e reedificarei, e caminharei, e farei acontecer. Levanta a tua cabeça. Hoje Deus te deu 24 horas para correr atrás. O passo pode ser pequeno, mas amanhã você já estará mais perto do que você estava hoje. Tem muita gente que vai dizer, como que você vai chegar lá com esses passos tão pequenos? É os passos de acordo com as pernas que eu tenho. Mas eu tenho um Deus que me leva além e que faz com que esses pequenos passos se transformem em saltos extraordinários para a vida. Deus está cuidando de você, do teu caminho e da tua vida. Ele irá te amparar e Ele irá conceder vitória para você em todo o teu caminhar. Deus está fazendo nessa manhã algo poderoso na tua vida. Neemias, lá na frente, nós vamos ver que enquanto eles trabalhavam e construíam de sol a sol, quando eles dormiam, Deus continuava construindo. E no outro dia, quando eles acordavam, eles tinham que andar um tempo até chegar no lugar para continuar construindo. Porque enquanto eles estavam descansando, Deus continuava trabalhando. Quando você trabalha, Deus trabalha. Quando você age, Deus age. Quando você se supera, Deus também se supera. Quando você surpreende, Deus surpreende. Quando você corre atrás dos teus sonhos, esse sonho não é apenas teu. Esse sonho também passa a ser um sonho de Deus. Deus abençoe teu coração e a tua vida nessa manhã. Eu quero orar com você agora. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder. Obrigado pelo agir sobrenatural do Senhor no coração, na vida de cada um que está aqui, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado um caminho tão bonito, Pai. Nós temos aprendido tantas coisas nesses dias, Senhor. Te louvo, Deus, pela oportunidade que nós temos de poder caminhar juntos aqui, aprendendo e experimentando o teu poder e o teu amor. Derrama o teu Espírito Santo, Pai. Derrama os teus cuidados. Derrama, Senhor Deus, do teu poder sobre a vida, Deus, de cada um que está aqui. Dá a cada um aqui, Pai, um dia excelente. Um mês excelente. Uma semana excelente. Um ano excelente, extraordinário. Uma vida extraordinária. Deus faz reacender a chama do sonho, do desejo no coração de cada um aqui, Pai. Eu sei que o Senhor pode levar cada um que está aqui para muito além do que imagina. Ó Deus, aquilo que nós sonhamos é apenas a ponta do iceberg de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Há muito mais. Um dia Abraão sonhou com um filho e o Senhor deu para ele uma nação. Até hoje o Senhor continua gerando filhos de Abraão. O Senhor é maravilhoso, Deus. Faz isso com a gente também. Nós também temos um sonho, nós também vamos correr atrás. Estamos correndo. Faz acontecer na nossa vida também, Deus. Nos ajuda. E que a nossa vida, Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós dedicamos, Senhor Deus, o resultado da nossa vida para a tua glória. Vamos glorificar o teu nome com a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Abençoe cada casa que está aqui, cada lar em que nós estamos. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, indo para o trabalho, no trabalho, aonde estiver. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Derrame, Deus, o teu espírito do teu poder nesse dia e concede a tua vitória a cada um, Pai.
Eu clamo e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Vem com teu Espírito Santo e teu poder e nos toca. Abençoe todas as orações que foram feitas nesta manhã. Que o Senhor ilumine, Deus, a vida de cada pessoa e faça o teu milagre nessa manhã na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a tua família e com todo o povo de Deus, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.